Bom, o assunto agora são, é bem interessante, abelhas e soja. Aliás, é um assunto que a gente tem abordado com alguma frequência aqui. Ah, Durante um período a gente tem uma parceria com o pessoal do projeto Colmeia Viva e seguidamente trocamos ideias com o Aldo Machado, nosso amigo lá da Coopampa, em São Gabriel, e ele sempre foi muito positivo em afirmar que a parceria entre apicultores e sujicultores é muito produtivo e salientava, por exemplo, a qualidade do mel produzido a partir das flores das lavouras de soja, com mercado garantido e a preocupação justamente de, digamos assim, fomentar essa relação amigável entre sojicultores e apicultores. E agora tem um projeto que vai andar com, digamos assim, muitas presteza nesse sentido aí. Aliás, em janeiro eu falava com ele comentava, Bernardi, logo, logo vamos ter um anúncio de uma parceria aí com a Embrapa Soja, justamente para fomentar essa relação amistosa e profícua ou produtiva entre agricultores com a soja e os apicultores. E a gente bate um papo agora com um dos responsáveis justamente por esse projeto. Ele que é pesquisador da Embrapa Soja, ontem estava lá no Mato Grosso do Sul, não sei por onde anda hoje, mas o Gazzoni, agora a gente esquece os nomes aqui, que coisa maluca, mas o Gazzoni, o Décio Gazzoni, doutor Décio Gazzoni, está em linha com a gente justamente para falar sobre esse projeto. O Aldo Machado sempre é um emocionado ao falar de apicultura e nessa relação amigável com os sojicultores. E agora, eu diria assim, ele sempre comenta que experimentos que ele conduziu, algumas experiências, né, de que há um aumento bem significativo da produtividade da soja e que se produz um mel de qualidade. Como é que a Embrapa Soja entrou nesse projeto? Como é que vai ser esse projeto que vai ser desenvolvido não só aqui no Rio Grande do Sul, mas também no Paraná e no Mato Grosso do Sul? Doutor Gazzoni, bom dia. Muito bom dia, João. Muito bom dia aos nossos ouvintes. João, eu continuo aqui no Mato Grosso do Sul, que justamente aqui em Dourados, aliás, Dourados é uma terra de muito gaúcho que migrou do Rio Grande, passou aí pelo oeste de Santa Catarina, oeste do Paraná. Alguns se fixaram aqui no Mato Grosso do Sul, outros subiram para o Mato Grosso e outros foram para a Bolívia, etc. Então, a gente sempre vai encontrando os conterrâneos aqui Brasil afora. E nós vamos ficar aqui no Mato Grosso do Sul, ficamos parte da semana seguinte, e é justamente para formar essa parceria, desse trabalho que a Embrapa está conduzindo. Mas respondendo à tua pergunta, ah, eu acho que todo o sojicultor e até o apicultor, até, sei lá, uns 15 anos atrás, eu via abelha lá na soja, mas não dava muito bola. Essa menina está perdida aqui na soja, não sei o que está fazendo, não dava importância. Mas de uns tempos para cá, e principalmente de 10, 12 anos para cá, a gente foi tendo a atenção chamada e começou a estudar esse assunto e viu que tem muita coisa assim. E aí a Embrapa começou um projeto para justamente estudar essa relação entre soja e abelhas e soja. Afinal, que negócio é esse? O que é que tem de interessante aí? E isso, João, foi se fortificando, porque nos últimos anos a gente vem observando que cada vez mais as lavouras de soja estão chegando perto dos apiários, porque a área de soja vem crescendo. E já que você fala aí do nosso amigo Aldo Machado, muito bom dia, Aldo, eu sei que ele é teu ouvinte, sempre está acompanhando aí, um grande abraço. Essa região do Pampa Gaúcho, se nós voltarmos aí uns 20 anos, mas ninguém ouvia falar de soja naquela região. E agora cresceu muito aquela área que era exclusivamente campo nativo, hoje tem campo melhorado, pastagem melhorada, tem muito eucalipto, tem muita soja, tem canola entrando no inverno, etc. Diversificando então as fontes de alimentação para abelhas e São Gabriel, aquela região, Rosário, Livramento, Dom Pedrito, uma região que já tinha muito apicultor, Santa Margarida, vem crescendo cada vez mais. Mas essa aproximação nem sempre, viu, João, ela é amigável, como você falou. Então foi por isso que a Embrapa e os seus parceiros aí, universidades, apicultores, muitos sujicultores, o Senar,
começaram a estudar. E o nosso foco é justamente tornar essa relação o mais amigável possível. E então, especificamente nesse projeto que você está abordando, e nós podemos, então, a partir de agora, conversar sobre ele, o que é que nós queremos fazer? Nós queremos estabelecer e deixar bem claro quais são as regras, quais são as boas práticas que o agricultor, o sojicultor tem que observar, as boas práticas que o apicultor deve observar e como é que deve ser a comunicação entre os dois. Se isso acontecer, a nossa experiência aí desses 10, 12 anos de estudo da Embrapa mostra que essa relação é altamente amigável, profícua, é um ganha-ganha, ganha o apicultor, que produz muito mais mel, mel de qualidade, como você falou, que tem muita aceitação no exterior. Nosso amigo Aldo aí, por exemplo, fala que ele enche a guaiaca de dinheiro, cada vez que ele bota aquelas colmeias de abelha dele perto da soja, ele fala aí que numa florada de soja, em menos de 2 meses, ele tira 80 quilos de mel por caixa. Tem uma ideia, João? Isso é 4 vezes a média brasileira de um ano inteiro. Ele tira isso em janeiro, fevereiro, que é o período de floração de soja lá naquela região. Por outro lado, o sojicultor se beneficia porque as lavouras que ficam perto de apiários de soja, elas tendem a produzir mais. E os estudos da Embrapa mostram aí que, em média, produzem aí cerca de 13% a mais. Mas eu já tive campos aí de sojicultor produzindo 18% a mais. Então, pensa bem aí, você produzir 13% a mais, sem gastar 1 grão de semente a mais, 1 grão de adubo a mais, 1 litro de diesel a mais, ou 1 litro de pesticida a mais, mantendo exatamente o mesmo sistema de produção, ganhar 13% líquido a mais, é um bocado de dinheiro, né? Então, esse é o projeto que a gente está fazendo. São Gabriel, aí no Pampa Gaúcha, é um dos pontos. Maringá, no norte do Paraná, será outro ponto de estudo. E aqui no sul do Mato Grosso do Sul, em Dourados, teremos outro ponto aí para provar que isso é possível nas mais diferentes condições aí do Brasil. De que forma vai se trabalhar aí, vamos colocar assim, a cabeça de apicultores e de sojicultores para implementar esse projeto, por exemplo, em São Gabriel, doutor? Então, esse projeto ele tem 3 etapas que acontecem mais ou menos ao mesmo tempo. E uma delas é exatamente o que nós estamos fazendo aqui. Uma delas prevê justamente a conversa, o uso dos meios, dos parceiros, os meios de comunicação parceiros, rádios, TVs, uso de redes sociais, sites, WhatsApp, Facebook, toda a forma de comunicação que a gente possa chegar aí nos parceiros, tanto apicultores quanto agricultores, levando justamente essa mensagem, que nós já temos diversos exemplos aí ao longo dos últimos 10, 12 anos, desde aproximadamente 2010, que mostram que isso é perfeitamente possível, observando aí meia dúzia de regrinhas que não tem nada de novo, são coisas que a gente já sabe que tem que fazer, são os cuidados, principalmente na hora da aplicação de pesticidas. Se isso for observado, se os dois lados se comunicarem, tudo funciona perfeitamente. Então, uma das etapas é isso. A outra etapa é que nós temos aí parceiros, nós temos o Senar, como eu falei, que o Senar, como todos sabem, aí é um órgão da Farsul, atua com os sindicatos rurais, e sindicatos rurais, eles abrigam tanto os apicultores quanto os sojicultores, são parceiros nossos na divulgação, na capacitação, no treinamento. Então, nós estamos produzindo cartilhas que serão distribuídas aos interessados nos treinamentos, que estarão disponíveis aí no site do Senar, no site dos parceiros aí da Embrapa, etc. As universidades trabalham conosco. E nós temos o patrocínio da BASF, que é quem suporta financeiramente todo o processo, porque a BASF também tem o maior interesse em demonstrar que, se os dois lados observarem as regras, não há problema nenhum de integração aí entre a agricultura e a apicultura. E nós vamos usar, então, esses 3 locais que eu falei para ter pontos aí, apicultores e agricultores parceiros,
que vão seguir, eles assumem o compromisso de seguir essas regras, e nós vamos acompanhar isso durante toda a safra de soja, vamos acompanhar o sistema de produção, o manejo de cada um, observar os resultados, e terminada a safra, aí nós vamos juntar todo mundo, todos os interessados que participaram, os que têm interesse, todo mundo será convidado, e vamos fazer aí um evento mostrando o que aconteceu, com o depoimento das pessoas que participaram, como é que foi feito, como ocorreu, e como cada um se sentiu, o que cada um observou, o que cada um ganhou, que é o mais importante é isso, quais foram os benefícios dessa aproximação entre os dois lados. Então, o projeto consta fundamentalmente disso, João. Pois é, até um colega seu mandando um alô para o senhor aí, o nosso amigo André Andres, eu falava com ele antes aqui sobre projetos da Embrapa lá na região sul. Isso. Ele mandando um abraço para o senhor e um comentário que ele fez em relação a, por exemplo, a soja. Eu não peguei bem os números, mas aqui ele colocava que se a gente retroagir 10, 15 anos atrás, praticamente não tinha soja aí da metade do Rio Grande do Sul para baixo, digamos, era de metade para cima que se plantava mais soja. E que agora já são mais de 500 mil hectares de soja que se planta todo ano naquela região, ou seja, tem uma importância econômica muito grande e aí a necessidade de vários municípios lá que tem justamente essa produção de mel também e a necessidade de se ter esse projeto implementado certamente. E aí tem uma outra questão também, doutor, que o Aldo algumas vezes comenta, e para mim o Aldo é referência na questão de apícola aqui no estado, com quem a gente sempre comenta alguns assuntos, que, por exemplo, no último ano teve mortalidade bastante grande de abelhas, e que muitas vezes o cara perdeu a abelha e aponta, o problema está lá na soja, está lá no agricultor. E que, na verdade, muitas vezes não tem nada a ver com a soja. No último ano foi, por exemplo, excesso de calor, falta de umidade, falta de água, ou seja, muitas vezes se tumultua uma relação sem necessidade, né? Mas essa promoção, justamente dessa conversa cada vez maior entre sujicultores e apicultores, como o senhor salientou, vai ser certamente um ganha-ganha para todo mundo. E que essa ideia depois se expanda para outras regiões aqui do estado. Aqui na região, por exemplo, está sendo implementado um projeto bastante grande para a produção de mel para os próximos anos, aí para exportação e tudo mais. Ou seja, há essa necessidade e esses projetos certamente vão contribuir muito para isso, né? Não, sem dúvida alguma. Nós temos que considerar aí que o Brasil é um grande protagonista do mercado internacional. Nós aprendemos muito a lidar com o mercado internacional. Aliás, eu vinha te ouvindo aí, você mesmo falava dessa comitiva da CNA, que está abrindo novos contratos no exterior. Se a gente olhar os nossos últimos ministros da Agricultura, e vamos ficar nos dois últimos, aí, o Plairo Maggi, a Tereza Cristina, eles tiveram um foco muito assestado para essa questão, comércio internacional, abrindo mercado para os nossos produtores, porque é assim que nós podemos aumentar a nossa produção agrícola e trazer mais recursos para os agricultores, para as cidades, para o Brasil, para a sociedade como um todo se beneficia. E vamos ficar aí no mundo. Um grande abraço aí para o André, para a nossa turma, aí, os companheiros da Embrapa lá em Pelotas. O André fala em 500 mil, é em torno desse número mesmo. Então, João, veja bem, um projeto como esse, se imaginar aí, por mera hipótese, eu sei que isso não vai acontecer, porque seria ilusão pensar que toda essa soja teria um apiário perto. Mas se tivesse, pelos números da Embrapa, esses 500 mil, com os 13% de aumento que as abelhas dão aí, em média na produção de soja, seria o equivalente a ter mais 65 mil hectares de soja que não precisariam ser plantados, porque a gente podia usar para plantar qualquer outra coisa no verão, aí a área de arroz, que às vezes está na sequência, que você pode plantar arroz, ou mesmo você deixa com o campo nativo, integra com gado, etc. Ou seja, o agricultor vai produzir 13% a mais e pode usar dentro do planejamento dele, essa área que ele precisaria usar para a soja, para ter essa produção, ele usa para produzir outra coisa. Então, é sempre um ganho a mais que a gente tem. Bom, nós pegamos aquela região do Pampa Gaúcho, que não é exclusiva, mas como você bem falou, nos últimos anos nós tivemos aí uma meia dúzia, uma dúzia de relatos, de causos aí, de não integração entre apicultura e agricultura, principalmente soja.
Bom, isso acontece em todos os casos que a gente analisou, sempre a causa foi a mesma. Foi mau uso de pesticidas. Não foram observadas aquelas regras que eu falei, que nós estamos estabelecendo como boas práticas agrícolas. No ano passado, nós tivemos aí na região, por exemplo, a citar um dos exemplos, na região de Uruguaiana, foi a aplicação de um pesticida e, salvo engano de minha parte, ele foi até contrabandeado, em nabo forrageiro. Nabo forrageiro é uma planta que as abelhas adoram quando está florida. Então, isso não pode. Durante o momento que está florido lá, você tem que tomar o triplo de cuidado, tem um horário certo, tem um pesticida certo que você tem que aplicar. Uma das coisas também que costuma acontecer aí, João, que é uma prática que a gente desaconselha, que não deve ser utilizada, quando termina, aí, justamente agora, né? Terminou o inverno, começa a primavera, nós temos aí o florescimento nos campos que ficaram de repouso, aí, que não foi plantado nada no inverno, nem trigo, nem canola, nada. Começam a surgir umas plantinhas, uns trevinhos, etc., florescem, as abelhas vão lá. Aí o agricultor começa a se preparar para plantar soja e ele precisa dessecar aquelas ervas, aquelas plantas daninhas que estão lá, e tudo bem, ele vai usar um herbicida. Só que tem alguns que misturam inseticidas que são tóxicos para a abelha. E esse inseticida não vai ajudar em nada o agricultor, não adianta ele aplicar antes de semear a soja. Isso aí é dinheiro posto fora. E dinheiro posto fora que mata aquelas abelhas que estavam coletando néctar lá naquelas plantinhas. Então, são essas pequenas coisas que a gente quer chamar a atenção, às vezes é realmente por falta total de conhecimento. O sujeito faz isso e não sabe que ele está causando esse problema. Então, a nossa função, a função do Senar, a função dos agrônomos, dos consultores, das cooperativas, é justamente alertar que isso não pode ser feito, que existem regras, já existe um conhecimento científico, uma experiência acumulada que mostra o que deve ser feito e o que não deve ser feito. Então, o que o projeto faz, como eu falei, ele não vai inventar nada de novo. Ele vai pegar o que já se sabe, vai consolidar e vai dizer, olha, para ter sucesso nessa atividade, vocês têm que observar isso. Se observarem isso, ao longo dos últimos 10 anos que a Embrapa testou esse sistema, os dois vão se beneficiar, ninguém vai perder. Exatamente. Bom, doutor, nosso tempo infelizmente está terminando. Quero agradecer a sua participação aqui. E como a gente tem esse contato permanente, tanto com o pessoal da soja quanto com o pessoal do mel aí, a gente vai, na medida do possível, acompanhar a implantação desse projeto para trazer sempre as novidades aqui para os nossos ouvintes. É importante isso, com certeza, como o senhor salientou, o Aldo sempre comenta isso, que algumas medidas que são adotadas equivocadamente são que trazem o prejuízo. Quem trabalha direitinho tem lucro, tanto o sojicultor quanto o apicultor, e é o que a gente precisa aqui na região, inicialmente esse projeto então na região de São Gabriel. Parabéns pela iniciativa, é muito importante isso, e como o senhor comenta, a gente sabe, mas muitas vezes tem que reforçar para dar a ideia correta do que tem que se fazer. Obrigado novamente por participar aqui. E agora que eu tenho o seu contato, em quando vezes eu dar uma incomodadinha no senhor para a gente conversar, está bem? Mas, Bate, na realidade, eu que agradeço muito a oportunidade de conversar contigo, conversar com os teus ouvintes. Eu sei que você tem uma audiência muito grande aí, justamente nesse público que nos interessa, os produtores de soja, os produtores, criadores de abelha, e eu fico à tua disposição, onde quer que eu esteja, e a internet facilita isso hoje, seja no Rio Grande Amado, seja fora dele, você, por favor, pode me chamar, a gente sempre está à disposição. Um grande abraço a você, João, e a todos os nossos ouvintes. Fora do assunto, o senhor é gaúcho? Mas bate. Só que você sabe que todo gaúcho que não presta, eles mandam embora. 50 anos atrás mandaram embora, mas o suspensório sempre fica puxado, vira e mexe, eu estou sempre por aí. O senhor é da onde aqui, doutor? Eu sou de Bento Gonçalves. Mas é terra boa, terra de gringo, né? Aí é coisa boa. Exatamente. Mas, maravilha. Obrigado, doutor. Um abraço, até a próxima, então. Até a próxima. Esse doutor Décio Gazzoni, esse projeto aí digamos assim, incentivar cada vez mais essa relação amigável entre apicultores e sojicultores. E vai começar lá por São Gabriel, que se expanda por outros municípios aqui gaúchos, certamente.